São 8 horas e 31 minutos do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes da Band News TV. Recebe o promotor de justiça Lincoln Gakia, coordenador do GAECO, grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado, para uma entrevista aqui no nosso estúdio, para detalharmos, conversarmos com mais calma com a nossa audiência sobre uma grande investigação que o Ministério Público lidera, e o Ministério Público é o autor dessa investigação que está descobrindo alguns braços do crime organizado que nunca tinham sido comunicados à polícia, ao próprio Ministério Público. Então, é uma investigação importante. Nós demos destaque para essas operações que aconteceram nos últimos dias e o promotor está aqui justamente para nos trazer detalhes. Ontem o Ministério Público ofereceu uma denúncia relacionada a isso que está sendo chamado pelos senhores de ecossistema da facção criminosa no centro de São Paulo. Quem são os denunciados? O que eles estavam fazendo? O que o Ministério Público descobriu? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós, há mais de um ano, instauramos uma investigação. Eu não sou o coordenador do GAECO, sou o coordenador da Força-Tarefa do GAECO, em que nós pedimos autorização judicial para uma ação controlada, interceptação telefônica, etc., afastamento de sigilo bancário, e através desses dados nós identificamos na região central de São Paulo, mais conhecida como Cracolândia, nós identificamos a existência de um ecossistema de atividades econômicas ilícitas, né, que mantém todo aquele fluxo de adictos, inclusive naquele local. E a gente deflagrou essa operação no início deste mês e agora estamos oferecendo as denúncias. Já oferecemos a denúncia de criminosos ligados à venda de armamento e também alguns ligados à milícia privada. Não é? Oferecemos também a denúncia ontem de um núcleo específico de criminosos que atuavam na favela do Moinho. A favela do Moinho é uma região muito importante porque é praticamente ali um interposto utilizado pelo PCC para guardar ali drogas, equipamentos furtados, inclusive Tribunal do Crime. Então nós prendemos ali o Leonardo Morja, que é o líder desse ecossistema criminoso. Ele também é um responsável do PCC na região, e oferecemos, então, ontem ao Judiciário essa denúncia de vários criminosos que atuavam ali na região da favela do Moinho. Doutor Lincoln, qual é a diferença desse esquema que foi agora detectado na operação no centro da cidade, de São Paulo, em relação a outras operações, não é? Porque é claro que a gente imagina que exista ali uma grande estrutura para sustentar e para fazer girar aquele comércio ilegal de drogas no centro. O que se descobriu de diferente ou talvez em grau de complexidade na operação do crime? Olha, o que a gente descobriu, na verdade, nós tivemos que fazer um diagnóstico do que acontecia, né, naquela região central ali, chamada Cracolândia. Eu, inicialmente, pensava que era apenas um problema de tráfico de drogas e a gente poderia resolver identificando o fornecedor, que era do PCC. Mas quando nós começamos, há um ano atrás, a fazer trabalho de campo, né, infiltração, vigilância, filmagens, nós detectamos que havia ali o que a gente acabou denominando de ecossistema de atividades econômicas ilícitas que mantém toda aquela região com um grande fluxo de viciados, de adictos, que são ali vítimas, né, dessa situação. Então, o que nós percebemos? Que esse ecossistema criminoso, essas atividades ilícitas que estão lá há mais de uma década, elas fomentam a presença desses adictos naquela região. Então ali a gente tem vários núcleos que nós identificamos, né? Nós temos a questão de núcleos de ferros velhos e reciclagens, a maioria deles funcionando de maneira precária, extremamente irregular e nociva ao meio ambiente, com exploração de trabalho infantil, inclusive, de trabalho escravo, além de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Tivemos também a detecção de hotéis e hospedarias que não funcionam como hotéis, na verdade. Ali também eles fazem a receptação local para guardar celulares e objetos furtados, tráfico de drogas e prostituição.
né? E também atividades de receptação de celulares, enfim. O que nós detectamos lá é que esse meio ambiente criminoso ele propicia não só a permanência do fluxo daquele local, e tem também, eu me esqueci, a questão da corrupção, né? Evidentemente, todo esse ecossistema só pode sobreviver se houver algum nível de corrupção no serviço público, principalmente de vigilância e de fiscalização, que foi detectado por nós. Então, assim, o diferencial é esse. Primeiro, nós não atuamos contra o adicto, né? Como eu disse, nós atuamos para resgatar a dignidade e a saúde dessas pessoas. Tanto que o nome da operação é Saúde e Dignidade. Eles são vítimas, né, de todo esse ecossistema. Foi esse o diferencial. Doutor Lincoln, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eles são vítimas, mas eles também fizeram a opção pela droga, né? E precisam ser responsabilizados de alguma maneira por isso, até porque financiam os traficantes. Eu queria saber do senhor o seguinte, eu estou muito espantado, é impressionante como as organizações criminosas estão sempre um passo adiante, né? E é um envolvimento cada vez mais sofisticado com a própria sociedade. Tem uma denúncia aqui que o senhor pudesse comentar conosco, que é o depoimento de um empresário do ramo do futebol, Antônio Vinícius Lopes Gritzbeck, um rapaz de 38 anos que confessou que a lavagem de dinheiro na compra de grandes jogadores junto a grandes clubes aqui do Brasil, lavando dinheiro para o PCC, o envolvimento de craques. Eu acho que não quero nem citar o nome dos craques que estão mencionados nisso tudo, porque não há nenhum indício de que tenham envolvimento, nem muito menos os clubes, mas o fato é que esses empresários de jogadores e de clubes parecem estar envolvidos com isso. O senhor tem informações mais detalhadas sobre esse assunto, mas olha, isso mostra a ousadia do crime organizado, né, doutor Lincoln? Com certeza, né? A gente está falando aqui da participação do crime organizado no mercado econômico ilícito. Então, não é só o tráfico de entorpecentes, o tráfico de cocaína para a Europa, que nós estamos acostumados a divulgar, em que eles estão se dedicando, né? Cada vez mais diversificando o seu portfólio de investimento em atividades ilícitas. Esse caso especificamente eu não vou poder tecer detalhes, porque nós estamos atuando, inclusive, nessa delação que acabou aí sendo de alguma maneira vazada para a imprensa, mas sim, né, eu posso garantir que tem participação aí de crime organizado hoje, agenciando carreira de jogadores, carreira de cantores, de funqueiros, etc., né, que essas pessoas, os atletas e os músicos não têm absolutamente nenhum envolvimento com isso, mas o crime organizado também já percebeu que é um bom filão para se atuar. Como eu disse, não posso dar detalhes, essa investigação encontra sob sigilo, mas também ela está sobre a coordenação da força-tarefa do GAECO, que eu atuo. Doutor Lincoln, desmontando esse esquema na favela do Moinho, nós damos um passo diferente daquele que já foi dado em outras operações para tentar recuperar o centro de São Paulo, porque eu digo isso pelo seguinte: normalmente o Ministério Público investiga, acha lá um traficante do PCC que atua no centro, prende. Antes dele ser julgado, o PCC já substituiu. Já tem ali na hierarquia um esquema que promove essa substituição imediata. O que nessa operação lá do centro é diferente? Olha, eu tenho estabelecido, junto com os colegas da Força Tarefa do GAECO, operações integradas, né? Isso é importante destacar. O Ministério Público não agiu sozinho. Nós agimos aí com o apoio do governo do Estado, que teve que fornecer toda a estrutura social e humanitária para acolhimento, né, das pessoas, moradores, inclusive, de alguns locais, e mesmo os adictos, né, que tiverem opção de sair daquele local e ir para um local de acolhimento. E tivemos também participação das polícias civil e militar, da Polícia Rodoviária Federal,
da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, do COAF. Então, essa operação, de maneira integrada, nos propiciou tanto a visão desse grande problema, que é, como eu disse, um ecossistema de atividades econômicas ilícitas. Mas qual é o diferencial? A operação, ela se iniciou no dia 6 de agosto. Né? O Ministério Público não tem data para encerrar essa operação. Nós já determinamos, através do GAECO, a instauração de um procedimento de acompanhamento administrativo para que a gente possa, junto, né, com os poderes públicos e outros colegas de outras áreas, como o meio ambiente, como habitação e urbanismo, direitos humanos, para que a gente possa implementar as medidas administrativas que sejam necessárias no centro. Por exemplo, alguns desses comércios que foram lacrados, foram 44 atividades comerciais que foram encerradas e lacradas, inclusive emparedadas. No dia seguinte, eles acabaram derrubando os tijolos em alguns e abrindo novamente. Pois nós já fechamos 2 ou 3 vezes e vai se manter dessa maneira. E o que a gente vai fazer, espera inclusive do poder público, é um aumento de fiscalização dessas atividades ilícitas naquele local, que aproveite essa janela de oportunidades para implementar os projetos ali de atendimento para esses adictos e viciados, para moradores, por exemplo, da favela do Moinho, que estão aí há mais de uma década também, de maneira irregular e precisam ser realocados. Inclusive ali é uma área de proteção ambiental, é uma APP, é uma área do governo federal. E eu tenho muita esperança que esses moradores sejam realocados para moradias dignas, né? Que o governo possa estabelecer essa condição que nós, inclusive, solicitamos ao governador e que ele demonstrou muita boa vontade para resolver, e para que essa favela do Moinho, que ficou tão estigmatizada, né, por ter algumas atividades criminosas também exercidas lá, para que ela seja transformada aí num grande parque, para que seja devolvido para a população de São Paulo. A gente está recebendo aqui hoje no estúdio do Jornal Gente o promotor Lincoln Gaquia, que está falando sobre operações de combate ao crime organizado no centro de São Paulo. Mas, na verdade, promotor, a gente sabe que as conexões do crime, elas transcendem fronteiras, às vezes até nacionais, não é? A gente hoje já trouxe aqui informações com o senhor de operações que envolvem o crime em outros países que fazem fronteira com o Brasil. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: hoje, com essa complexidade que a gente tem, também no mundo virtual, no mundo digital, a gente divulgou essa semana aqui, não é, Pedro? Uma pesquisa do Instituto Datafolha indicando que são mais de 5 mil golpes por dia aplicados nos brasileiros. 5 mil vítimas diárias de golpes virtuais ou digitais de alguma forma. Como é que consegue se correr atrás disso? O criminoso tem mais tecnologia do que o aparato estatal? Infelizmente o crime ele sofisticou, né, em todos os sentidos. Então a gente não tem mais do que a gente chamava, quando eu estudei na faculdade de Direito, né, do punguista, por exemplo, que era aquele furtador de carteira aqui no centro de São Paulo, que tinha uma habilidade especial para furtar essa carteira. Mas ele ainda está lá, viu? Sem ser percebido. Ele ainda está lá, né? Mas é um ser aí, talvez, em extinção. Hoje eles usam ferramentas tecnológicas, software, o que vocês imaginarem, né, de tecnologia para poder aplicar golpes. Né? Isso, infelizmente, a polícia tem trabalhado bem, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm feito um trabalho importante. O Ministério Público, através do CyberGAECO, também tem feito um trabalho importante. Veja que na tragédia aí da queda do avião, da Voa e Paz, já se identificou, por exemplo, golpistas, né, se fazendo por familiares e solicitando PIX. Do Silvio Santos, você viu? Pois é. Gente pedindo dinheiro em nome do Silvio Santos, imagina só, né? Se o Silvio Santos precisa pedir, a família do Silvio Santos precisa pedir dinheiro para alguém. E estavam mandando essa notícia falsa aí, pedindo dinheiro. O CyberGAECO, ele conseguiu identificar, bloquear essas contas e prender esses criminosos junto com a Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente também está tentando, né, correr atrás dessa sofisticação. Mas eu tenho muita dificuldade em acompanhar essa evolução.
Doutor Lincoln, sobre essa questão específica de crimes virtuais e tal, né, que há uma invasão, digamos assim, dos criminosos, né, em recursos da tecnologia para ludibriar pessoas. O problema também é a punição, né? Essas pessoas são até presas, mas por quanto tempo? Qual a expectativa de condenação? Isso se a audiência de custódia não soltar todos eles, né? Como enfrentar essas... Nós temos uma legislação que é frouxa mesmo, ou algumas autoridades do setor da justiça que são responsáveis pela aplicação de penas têm sido mais condescendentes com esse tipo de criminoso? Eu acho que são as duas situações, infelizmente, né? Se minha mãe estivesse viva, ela diria que ia juntar a fome com a vontade de comer, né? Então a gente tem uma legislação que é extremamente benéfica, né? Que ela acaba incentivando a prática desses crimes. São crimes, infelizmente, cometidos sem violência física à pessoa, mas que pode causar um dano aí muito grande, até pior do que uma violência física. E a gente também, infelizmente, aí, por parte de alguns jogadores, sobretudo de tribunais superiores, essa é a nossa realidade, a gente tem visto também uma leniência, né? Um excesso, né? De benesses, né, aplicadas a esses criminosos, que acabam na ótica do crime, por exemplo. Por que o criminoso age, né? É a certeza da impunidade ou o baixo risco de punição, caso ele seja investigado e capturado e preso, né? E a possibilidade do ganho econômico. Sem esse binômio não existe crime, né? Inclusive, as nossas cortes superiores têm que entender essa situação. A gente está hoje num estado de insegurança no Brasil. A gente passa por isso. Por mais que alguns índices criminais tenham diminuído, eu sou frequentemente abordado na rua, pelas redes sociais, das pessoas reclamando da insegurança, não só do estado de São Paulo, mas do país. Qual o tamanho hoje dessa organização criminosa que é alvo da sua investigação? Quantos integrantes o PCC tem? Ele está espalhado por todo o Brasil, ramificações no exterior. O Ministério Público consegue cooperação com outros países para monitorar o tamanho da facção? Olha, infelizmente, também nessa área, né, é óbvio, toda organização criminosa, ela só é criada e ela floresce se houver ausência do Estado. E aqui no Estado de São Paulo foram décadas de omissão. E essa década de omissão, ela causou o crescimento de uma pequena facção, né, que virou hoje uma organização criminosa mafiosa, a primeira do Brasil, infelizmente. A gente está falando de cerca de 40 mil integrantes, dos quais 12 mil estão aqui no estado de São Paulo e o resto espalhados por todo o país, pela América do Sul, por vários países da Europa e também pelos Estados Unidos. Então hoje é um problema que não é só um problema do estado de São Paulo, não é um problema apenas do Brasil. Eu já tenho sido demandado para participar de seminários, de congressos na Europa, na América do Sul, em vários locais, porque é uma preocupação muito grande com a expansão do PCC nesses países. Como que o PCC ganha dinheiro hoje? Olha, o carro-chefe ainda é o tráfico internacional de cocaína para a Europa, né? Então, voltando naquele binômio de baixo risco e alta lucratividade, você vai pagar em torno de 1.300 a 1.800 dólares o quilo de cocaína nos países produtores. Eu estou falando de Bolívia, de Peru e de Colômbia. E você vai revender essa droga na Europa de 35 até 80 mil euros o quilo. E agora, um outro canal, infelizmente, né, que o PCC está presente, já foi detectado aqui no Porto de Santos, remessas do PCC, que foram cocaína apreendida, com destino à Ásia e à Oceania, no caso da Austrália e Hong Kong e China. Então, veja, nesses países, o quilo pode chegar a 150 mil dólares. Né? E quando se perde apenas a droga que foi despachada ou se prende apenas os transportadores. Então é algo que precisa ser considerado e ser combatido não só pelo governo brasileiro, e eu falo pelo Estado Federativo Brasileiro, mas também em união com os países da América do Sul e da Europa. Eu mesmo já recebi um convite
para participar da delação de um criminoso mafioso italiano. E devo ir para a Itália nos próximos meses, participar dessa delação, porque o criminoso ficou 3 anos aqui no Brasil negociando com o PCC. Né? Então, os italianos precisam do apoio aqui do Ministério Público de São Paulo para poder, inclusive, interrogá-lo. Ele está num processo de delação premiada. Então, há essa colaboração, mas ela precisa, evidentemente, ser aumentada. Doutor Lincoln, então, aí, ao outro lado da pergunta do Pedro, como o PCC ganha dinheiro, como é que o PCC consegue esquentar esse dinheiro que ele obtém no tráfico ilegal de drogas, é claro? Esse é o desafio, né? Seguir o caminho do dinheiro, é o follow the money. Parece um mantra e parece que é muito simples. Eu escuto, olha, o promotor tem que avisar o promotor para seguir o caminho do dinheiro. Então, o que a gente conseguiu demonstrar numa também força-tarefa que coordenei aqui em São Paulo em 2020, Operação Sharks, é que o PCC havia mandado 1 bilhão e 200 milhões de reais de 2019 a 2020 para o Paraguai. Ponto número 1, o dinheiro não está no Brasil. Então, eles fazem um recolhe desse numerário do tráfico, de roubo, de outras atividades ilícitas e encaminham isso via doleiro para o Paraguai. Né? Lá nós temos uma extrema dificuldade de colaboração, passa por casas de câmbio, por outros criminosos, e o mesmo acontece com a cocaína que é exportada para a Europa. Esse dinheiro não vem direto para o Brasil, eles pagam 10% para um operador financeiro para mandar o dinheiro para onde eles quiserem. E agora nós estamos na fase do branqueamento estruturado de capitais, que é a participação, por exemplo, no futebol, que é a participação em fintechs. Eu tenho falado sobre isso e logo vocês terão notícias de investigações ligadas a bancos digitais. O criminoso hoje, melhor do que arrumar laranjas, né, para diluir o seu dinheiro em contas fantasmas, ele está montando o próprio banco digital. E isso, né, sob os olhares do governo. Né? Infelizmente, né? Debaixo dos olhos do governo. Então é preciso que se atente para essa situação. O Banco Central já foi avisado disso? O Banco Central já foi avisado, o COAF, o governo federal, me parece que estão tentando desenvolver alguma estratégia para fiscalizar. A própria FEBRABAN também está preocupada, porque eles têm um trabalho sério, uma fiscalização muito rígida. Eu mesmo fui bancário antes, né, no início da minha carreira, aí, com 19 anos, antes de ser promotor, trabalhei no Instituto Banespa, e a gente tinha uma fiscalização muito rígida, e essas fintechs, elas não têm praticamente regulamentação alguma, salvo alguns bancos sérios, né, digitais que a gente conhece. E a gente tem também, só mais um, se me permite, a participação desses criminosos na construção civil em FIPs, que são fundos de investimentos privados. Então, como eu disse, é uma gama muito grande de negócios, de atividades econômicas ilícitas para a polícia, para o Ministério Público investigar e descobrir o caminho do dinheiro. O senhor falou da Europa, o senhor falou da Ásia, da Oceania. O PCC não exporta droga para os Estados Unidos? Por quê? O PCC ainda não exporta droga para os Estados Unidos, né? Eu acho que isso é uma questão de tempo. O PCC já está presente nos Estados Unidos, em alguns estados, em pequena quantidade, é bem verdade, e hoje mais preocupado no tráfico de armas para o Brasil, através de uma importação supostamente ilegal, né? Eles trariam essas armas de Miami, normalmente via Paraguai, e do Paraguai essas armas chegam tanto para o Comando Vermelho, o PCC e outras organizações criminosas brasileiras. O tráfico de drogas hoje para os Estados Unidos, ele é praticamente monopolizado pelos cartéis mexicanos e colombianos. Então o PCC hoje ele se preocupa com a rota da Europa. É mais ou menos um acordo de cavalheiros, né? Eles dividiram esse mercado consumidor ilícito, não entrando em confronto com os mexicanos nem com os colombianos, né? Mas se associando com criminosos europeus. Estou falando aí da Andrangheta, por exemplo, estou falando da Camorra, de outras máfias, e estou falando também de criminosos mafiosos albaneses, por exemplo. Né? Doutor Lincoln, tem uma questão que intriga todo mundo, que é o seguinte: seguindo o dinheiro tem todas essas implicações que o senhor descreveu agora, né, incluindo a criação de bancos digitais, etc. e tal, mas tem um papel do Estado também, né? A gente vê, por exemplo, os números, né, indicando que o Brasil é o segundo maior exportador de cocaína, sem produzir 1 grama de cocaína sequer, né? Por quê?
Porque a droga entra livremente aqui no país e sai pelo Porto de São Paulo. A grande parte sai pelo Porto de São Paulo. Por que que o Estado, por que que a polícia, por que que a estrutura do Estado não é capaz de conter isso, pelo menos no Porto, no Porto em São Paulo, no Porto de Santos, né? Por que que o senhor atribui essa incapacidade do Estado brasileiro de impedir que isso aconteça, que a droga atravesse o país, das fronteiras dos países vizinhos produtores até o Porto de Santos, exporte a droga e ninguém consegue conter? Olha, de fato, 60% da cocaína que sai do Brasil, ela passa pelo Porto de Santos, né? Só que também, eu acredito que 20% a 25% das exportações brasileiras também passam pelo Porto de Santos. São ali 11 mil containers por dia, não é, que saem daquele porto. Quer dizer, não tem como você fazer uma fiscalização individual de cada container, de cada navio que sai. Isso é feito com uma certa dificuldade, de acordo com a destinação dessas cargas, né, que são locais aí que normalmente se usa para tráfico internacional. Precisa melhorar essa situação, a inteligência, mas eu acredito, Cláudio, que o grande problema é a falta de integração nacional entre as polícias e o Ministério Público, né? Eu tenho defendido, vocês podem verificar que todas as operações que eu participo pelo Ministério Público, a gente conta com o apoio de forças, por exemplo, do governo federal, através de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de Receita Federal, do COAF, do CAD, e também com as forças estaduais, que são maiores, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar, também a Polícia Penal. O que falta nesse país é uma coordenação de esforços, né? É uma integração efetiva desse trabalho. Isso, evidentemente, cabe ao governo federal. Eu tenho mantido reuniões e conversas constantes com o doutor Mário Sarrubo, que foi o nosso procurador-geral, é um amigo pessoal, é uma pessoa aberta ao diálogo e está tentando promover essa integração entre as polícias estaduais e as forças federais. Agora, se me permite também mais uma observação, para além do combate do tráfico feito dentro das fronteiras do Brasil, a gente tem hoje praticamente 17 mil quilômetros de fronteira na América do Sul e praticamente com todos os países produtores. E a gente tem mais 7 mil quilômetros de faixa oceânica para serem policiadas. Os Estados Unidos tem pouco mais de 3 mil quilômetros de fronteira com o México e não conseguiu resolver o seu problema de tráfico humano e tráfico de drogas. Então a gente precisa, inclusive, agir de maneira integrada também com os nossos vizinhos da América do Sul. Porque o Brasil, por exemplo, isso é uma sugestão minha, não pode liderar um esforço para a diminuição da área plantada de cocaína na Bolívia, no Peru e na Colômbia. Porque esses agricultores que se dedicam a essa plantação, eles ganham muito pouco. É uma cultura de subsistência, né? Então, se substituir isso por outra cultura, ou mesmo por incentivo econômico, que pode ser dado pela Europa, através da União Europeia, por exemplo, pode ser dado pelo próprio Estados Unidos e liderado pelo Brasil, eu acho que poderia substituir essa cultura, essa atividade econômica por outra, né? E a gente teria aí, por exemplo, uma diminuição da área plantada. Cocaína só floresce em 3 países do mundo. Então é difícil entender porque a gente não consegue impedir esse tráfico. Quais são os países? Bolívia, Peru e Colômbia. Em nenhum países. outro país nós temos praticamente produção de cocaína. Então, a gente teria que centrar esforços em auxiliar economicamente esses países para mudar a economia desses países, da produção de cocaína para outra produção que seja economicamente viável para eles. Eu não vejo esse esforço, infelizmente, por parte do governo brasileiro. Doutor Lincoln Ngakia, infelizmente passa muito rápido, o senhor tem que voltar aqui em mais oportunidades, cada vez nós descobrimos algo, tenho certeza que a nossa audiência fica um pouco mais informada sobre essas questões da segurança pública e dessas investigações do Ministério Público em relação a essa grande facção criminosa. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, um bom dia a todos, foi um prazer. Viu? Obrigada.